Novamente, boa noite. Sejam bem-vindos a este Hospital de Almas, como bem diz a nossa querida Dona Sueli. Seguindo o roteiro de palestras que ocorrem toda semana sobre um dos capítulos do Evangelho, me coube hoje comentar com você sobre o capítulo número 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Honrai a vosso pai e vossa mãe. Ele possui 4 subtítulos. Os 3 primeiros estão imersos no capítulo geral. São eles a piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e parentela corpórea e parentela espiritual. Dentro das instruções dos espíritos, temos o 4º e último subtítulo, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Este capítulo ele inicia com 2 passagens evangélicas, as quais são todas desenvolvidas então durante o capítulo. O primeiro deles, então, ele está em vários trechos do Novo Testamento, por diferentes apóstolos que estão enumerados aqui, entre parênteses, eu não vou ler, porque não nos interessa agora. Então, primeiro, sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém e honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o assunto do capítulo. O outro trecho está no Êxodo, né, dentro do Decálogo, e diz o seguinte: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, com base nisso, vem a primeira explicação sobre a piedade filial, que é, então, dos significados a gente sabe que é ter pena, mas também significa ter cuidado. Piedade filial é em relação dos filhos com os seus pais, né? Isso que quer dizer. Então, o mandamento honrai a vosso pai e vossa mãe, ele prescinde de que os filhos devem, e esta é a palavra, devem, amor, respeito, atenções dos mais diversos tipos, submissão, condescendência com os seus pais. Todos esses itens, não importando o quão nós julgamos que eles foram bons ou ruins. Nós devemos todos esses itens. Eu vou repetir: amor, respeito, atenções, mimos, da mesma forma que eles nos deram quando éramos crianças. E, principalmente, submissão. Nos colocarmos abaixo deles, por sermos filhos. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o ampararam na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? A fraqueza de criança. Toda criança é fraca, precisa de cuidados atentos dos pais desde o nascimento. Por que que o filho, quando os seus pais ficam idosos e também vão ficando cada vez mais fracos, porque o nosso corpo físico ele definha com a idade, os filhos não deveriam fazer o mesmo? Cercá-los de cuidados, dessas atenções dos mais diversos tipos, que também são uma forma de amor. Há uma passagem que até ela poderia estar dentro do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de estranha moral, porque a forma com que Jesus fala é um tanto até agressiva, mas há um entendimento a ser feito dessa passagem. Eu vou ler para vocês, tá? Também no passagem dos apóstolos. Ora, o povo se assentara em torno dele, Jesus, né? E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então vejam
que isso, de certa forma, até foge um pouco da mensagem de amor que o Mestre Jesus nos trouxe nessa única encarnação que ele teve no planeta Terra. Foge um pouco. Mas nós temos que contextualizar a época. Os homens eram muito mais brutos do que o são hoje. Tem muitas pessoas que, se a gente falar com muita delicadeza, muita sutileza, nós não alcançamos essas algumas pessoas. E naquela época era a maioria. Eram pessoas cuja brutalidade dominava na época. E ele, para conseguir alcançar os seus corações, ele usava de uma linguagem, primeiramente alegórica, para que eles conseguissem entender, e forte, máscula, a fim de tocar realmente, perpassar todo aquele escudo que esses homens tinham pela luta pela sobrevivência, que era muito mais difícil do que é hoje. Então, quanto a irmãos e mãe, vamos pensar. Sobre os irmãos de Jesus, então, São João diz positivamente, lá no capítulo 7,5, está transcrito, que eles não lhe davam crédito. Então, muito pouco a gente ouve falar dos irmãos de Jesus. Mas no Evangelho está citado claramente, irmãos. Mas isso tem muita discussão no meio espírita, porque não há relatos de outros filhos de Maria. A gente não encontra em outras passagens do Evangelho. Pode ter sido problema de tradução, pode ser porque à época era muito comum os primos irmãos, serem chamados de irmãos pela proximidade de parentesco. Mas isso é uma discussão que a gente não vai entrar aqui. Tá? Mas que fossem irmãos. Tá? Eles nunca o seguiram, tinham vergonha de Jesus e achavam que ele tinha um parafuso frouxo na cabeça pelas ideias que ele ficava pregando, dizendo que todo mundo é igual, que o mundo é ser dominado pelo amor. Isso não coincidia com nada do que eles viam à época, da diferença de classes, de dominadores e dominados. Então achavam que ele estava realmente com algum problema mental. Né? No caso da mãe, obviamente que ninguém vai contestar o amor que ela tinha por Jesus. Porém, também não encontramos no Evangelho um pronunciamento dela de forma a que concordava com a missão de Jesus. Até porque, provavelmente, isso está no Evangelho, ela não compreendia exatamente qual era a missão de Jesus. Mas ela devotou todo o amor dela de mãe pelo seu filho Jesus. E Jesus também, ao fazer aquela fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, assim, desdenhando deles, né? Só queria passar uma mensagem. A mensagem de que nós nos unimos na crença em Deus, no amor a Deus, na submissão a Ele. Esse era o recado. Mas de forma alguma ele estava diminuindo o valor de sua mãe. Até porque em vários outros locais, Até porque em vários outros locais do Evangelho, ele dá testemunhos desse amor que ele tinha filial em relação à sua mãe. Quanto ao subtítulo da parentela corpórea e espiritual. Bom, os laços sanguíneos, os laços da carne que nós temos com os nossos pais, com os nossos filhos, ao nascimento, que nós na doutrina dizemos que é a reencarnação, eles não exatamente são com pessoas afins. Inclusive a dona Sueli tem uma prece que ela sempre fala, que as forças que abatem os nossos lares são mais fortes do que aquelas que abatem a natureza. Porque é muito comum, ainda no nosso estágio evolucionário, inimigos serem colocados dentro da mesma família, para aprenderem a se amar. E por isso que a gente tem que exercitar a indulgência todo dia dentro de casa com aqueles que a gente convive. Porque nós vamos ter que amá-los, vamos vir tantas vezes quanto for necessário, até que façamos isso. O corpo, como explica o Evangelho, procede do corpo. Realmente temos laços sanguíneos com os nossos familiares.
mas não necessariamente laços do espírito, porque o espírito não vem do pai nem da mãe, ele foi criado por Deus. Então, ele já é uma entidade que vem de muitos milênios e com uma criação individual do nosso Pai Maior. Então, pode acontecer que duas pessoas não sejam nascidas da mesma família, mas têm um amor tão grande um pelo outro, que podem ser considerados irmãos de espírito. E essa simpatia, ela é tão grande que certamente ela vem de ligações de outras vidas. E que essas duas pessoas praticamente não entendem. E às vezes, um irmão nosso sanguíneo, nós não conseguimos conviver, temos dificuldade de conviver com ele. Porque não é necessariamente da nossa parentela espiritual. Mas ela terá que se tornar. Leve quanto tempo for necessário. Então, o Evangelho nos explica que há dois tipos de famílias. As famílias que são unidas pelos laços espirituais e aquelas que são unidas apenas pelos laços corporais. A dos laços corporais se desfazem assim que o corpo extingue a sua força vital, em que há o desencarne e o falecimento da pessoa. As do espírito seguem para sempre. Inclusive, a da mãe para com o filho é a única que ainda persiste de forma muito forte, mesmo após o desencarne. E já falamos antes, né, sobre essa hostilidade que os irmãos de Jesus tinham. Ela está comprovada no trecho lá do Evangelho, que diz que eles queriam vir para se apoderar de Jesus, porque ele havia perdido o espírito. Ou seja, eles achavam que ele estava louco. Queriam levar ele embora, para ele não ficar fazendo a família inteira passar vergonha. Então, eram espíritos de uma evolução inferior, muito inferior, a Jesus, e não entendiam essa missão dele. Quanto à ingratidão dos filhos e dos laços de família, qualquer tipo de ingratidão já é algo condenável. Mas, às vezes, uma ingratidão com uma pessoa que não faz parte da família pode ser considerado algo menor. Mas, quando a ingratidão é com os pais, aí ela pode ser considerada um crime hediondo na nossa balança espiritual. Quando cometemos isso com os nossos pais, esta ingratidão. Então, ela tem um caráter muito mais odioso. Também, esse capítulo, ele fala da responsabilidade dos pais para com as crianças. Porque lá, quando chegarmos no astral, primeiro inferior e depois de alguns anos para o superior, pelo menos assim temos esperança, vai nos ser perguntado: o que fizestes das crianças que te confiei? Também os pais têm essa responsabilidade muito grande de guiar. Filhos que dão desgostos, não podemos afastá-los. Temos que trazê-los para perto de nós e tentarmos de tudo para a correção deles. Porque esta é a obrigação dos pais. Sabemos também que Deus não dá provas superiores às que qualquer pessoa pode aguentar. O fardo, se ele é nos dado, é porque nós conseguimos carregá-lo, seja qual for ele. Por que tem esse capítulo dentro esse subtítulo sobre as crianças dentro do Evangelho? Porque lá explica que mesmo que nossos pais não tenham cumprido com suas responsabilidades da forma como deveríamos, nós devemos, não importa o que foi feito ou o que deixou de ser feito, nós devemos amor, respeito, submissão, atenções e indulgências a eles. É o dever de filho. Por isso que foi pontuado em separado o honrai a vosso pai e vossa mãe. Agora, para finalizar, eu quero ler uma crônica que foi publicada pelo Fabrício Carpinejar, você já deve ter ouvido falar dele, em 2012.
E o título dela é Perdoe Seus Pais. Tá? Vou pedir que vocês prestem atenção na história. Gostamos mais de punir do que de amar e perdoar. Para reclamar e cobrar, não pensamos duas vezes. Para desculpar, ainda estamos pensando. Todo marido ou esposa sofre com a separação. É resistir ao transbordamento do ressentimento. Acompanhar com o pesar a transformação de uma personalidade atenta, interessada em tudo o que você diz, para um ente completamente estranho, indiferente e amargo, que mal olha em seus olhos. Se a antipatia declarada do divórcio já atormenta, não conheço algo mais cruel do que a distância de uma mãe de seu filho. Quando o filho rompe com os pais velhos e demora a fazer as pazes, confiando num futuro infinito para a reconciliação. Na praia do Cassino, a amiga Berenice, 73 anos, comprou 2 casas geminadas, uma para si e outra para seu filho Juvenal, 39 anos. O que ela não previa era o estremecimento das relações entre os dois. O boicote filial vem durando 4 veraneios. Juvenal prepara churrasco, recebe amigos e familiares, brinca com os vizinhos e jamais convida sua mãe a participar de qualquer festa. Ela fica na varanda, triste e sonolenta, observando a algazarra, mexendo sua cadeira de balanço para trás e para frente. Juvenal passa de manhã pela residência materna, que é caminho da padaria, e não a cumprimenta, nem na ida, muito menos na volta. Atravessa reto, como se ela não existisse. Como se fosse um túmulo desconhecido. Seu desprezo extrapolou a conta. Mesmo que tenha razão em brigar, não há sentido em prolongar a dor de alguém que envelheceu. Ela experimentou 60 dias na praia, com a expectativa de uma retomada dos laços com sua criança grande. E os dias são décadas para a terceira idade. E as décadas são séculos para os cabelos grisalhos. Não tomava banho de mar para não correr risco de perder o reencontro. Mantinha-se tricotando na entrada, despistando o choro da voz. Uma Penélope do próprio ventre. Uma viúva de suas vísceras. É um erro forçar que nossos pais mudem de comportamento. É uma tolice educá-los com reprimendas e devolver castigos da infância. É inútil propor que eles concordem com nossas opiniões. Forçar uma retratação não tem sentido. O ódio é apenas um segundo nome da dependência. O filho sempre será o lado mais fraco. Acostume-se. O lado que deve ceder. Não é justo brigar com quem tem o dobro da nossa idade. Podemos guerrear com o irmão, virar as costas a um amigo, onde ocorre uma equivalência etária, onde haverá tempo para acertar as arestas. Mas nunca distrate pai e mãe enrugados. Finja que concorda, mude de assunto, não seja o centro da discórdia. Não prolongue o mal-estar. Estar certo não nos acrescenta em importância. Esqueça o rancor, antes que a morte seja a última lembrança e o arrependimento cubra a lápide com a voracidade dos insos. Que assim seja.